Nós precisamos falar sobre o fim das emendas parlamentares e nós precisamos cada vez mais falar sobre a transformação de alguns estados da federação em territórios. E há uma matéria que saiu no UOL que nós vamos reagir hoje, que parece que foi encomendada por nós essa matéria. Sério. Essa matéria é um primor, é o UOL fazendo jornalismo sério. E nisso vocês vão entender o tamanho do problema brasileiro. Há um problema chamado o problema brasileiro e nós vamos tratar disso. É impossível que vocês não se compadeçam com o que a gente vai ver agora, tá bom? Quem chega a São Luís da Nauá, cidade de 7 mil habitantes em Roraima, logo vê um suntuoso portal de 25 metros de altura. A obra foi prometida para um evento em 2022 que receberia 50 mil pessoas com a participação do sertanejo Gustavo Lima. Mas o sertanejo nunca veio, as obras do parque que receberia o show não aconteceram e nem o evento. Ficou o portal inacabado como símbolo de uma enxurrada de dinheiro que passou e foi embora da cidade. São Luís do Anauá foi o município que proporcionalmente mais recebeu dinheiro de emendas parlamentares nos últimos 5 anos. Recebeu 126... Veja só. Uma cidade em Roraima recebeu 126 milhões de reais em emendas. Uma cidade pequenininha em Roraima recebeu 126 milhões de reais em emendas. Prossegue. milhões de reais de emendas de deputados e senadores entre janeiro de 2020 e maio de 2025. Isso equivale a R$ 17.400 por habitante, o que é 33 vezes a média dos municípios brasileiros, que é de R$ 525 por habitante. Mesmo assim, com tanto dinheiro, São Luís decretou calamidade financeira em 2025. O que aconteceu? O dinheiro das emendas sumiu. A cidade... Sumiu. Ele falou no começo quantos habitantes tem a cidade? Era 7 mil? 50 pessoas. 50 mil pessoas. A cidade tem 50 mil pessoas. Evento, 5 pessoas. 7 mil habitantes? É. Tá, a cidade tem 7 mil habitantes. Ia ser montado um espaço de shows. O Gustavo Lima ia inaugurar. Foi colocado 126 milhões de reais numa cidade de 7 mil habitantes. Você tem em São Paulo condomínio de prédio que tem 7 mil habitantes. 7 mil habitantes. Vamos lá. do Anauá foi o município que proporcionalmente mais recebeu dinheiro de emendas parlamentares nos últimos 5 anos. Recebeu 126 milhões de reais de emendas de deputados e senadores entre janeiro de 2020 e maio de 2025. Isso equivale a R$ 17.400 por habitante, o que é 33 vezes a média dos municípios brasileiros, que é de R$ 525 por habitante. Mesmo assim, com tanto dinheiro, São Luís decretou calamidade financeira em 2025. O que aconteceu? O dinheiro das emendas sumiu. A cidade tem hoje inúmeros esqueletos de obras inacabadas, como o Parque da Vaquejada, aquele que receberia o Gustavo Lima, a Praça de Buriti e uma série de casas populares. Várias ruas e estradas que seriam asfaltadas também não foram. O atual prefeito é Elias da Silva, conhecido como o Chicão. Pausa. Ele acusa seu antecessor... Pausa. Digite 1, se você acha que um sujeito como o Chicão deveria ter direito de ser prefeito de alguma coisa. E digite 2, se não. Vamos lá. Conhecido como o Chicão. Ele acusa seu antecessor de deixar a prefeitura sem dinheiro em caixa até para pagar os salários. Agora, por que a cidade recebeu tanta emenda? Porque São Luís é a menor cidade do menor estado do Brasil. Com apenas 636 mil habitantes, Roraima tem o mesmo número de representantes no Congresso que estados com 4 milhões de habitantes, como Amazonas, por exemplo. Ou seja, o estado recebe proporcionalmente muito mais emendas que todos os outros. Enquanto o senador da Bahia, por exemplo, tem 417 municípios para distribuir as suas emendas, o de Roraima, com o mesmo valor, tem 15. Em conjunto, os congressistas do estado de Roraima têm 500 milhões em emendas individuais por ano. Se a gente somar a emenda de bancada e de comissão, esse valor pode passar de R$ 1 bilhão. Um extenso levantamento que a gente fez aqui no UOL mostra que o valor de emendas que as cidades brasileiras receberam nesses últimos 5 anos não está relacionado com o nível de carência dessas cidades. Voltando ao portal de São Luís do Anauá, ele custou sozinho Só 5 pausa, milhões de tá? reais. Como se o nível de carência devesse ser o foco do envio dos recursos públicos. Porque no Brasil a gente tem essa ideia, é o seguinte: se algo tá muito pobre, algo tá muito ruim, você tem que ficar direcionando o dinheiro para lá. E em geral esse dinheiro vai parar na mão de gestores públicos que administram esses lugares muito pobres. Portanto, você cria um sistema de incentivo para quem gere mal dinheiro e mantém um ecossistema social e econômico pobre, continue se retroalimentando. Então é um incentivo a algo que dá errado. Isso não deveria ficar de pé. Mas nas emendas é essa a lógica. Até porque quanto mais pobre, mais fácil desviar a grana. Vamos lá. O atual prefeito diz que 1 milhão e 800 mil desse dinheiro foi desviado. Ele nem pode ser atravessado, já que ainda faltam as obras de pavimentação que passam por debaixo do portal. O atual prefeito encaminhou uma série de... Desculpa. Eles pegam uma cidadezinha dessa assim e fazem Um portal colossal, velho. Os caras fazem um portal colossal. Parece episódio dos Simpsons isso.
Uma cidade no meio do nada, com 7 mil habitantes, começa um despejar dinheiro, faz um portal gigante. A cidade não tem nada, nada. A cidade é uma bosta. Me desculpem os moradores da cidade, sua cidade é uma bosta. E tem um portal gigante lá. Isso parece episódio de South Park, dos Simpsons. Ó, não tem dinheiro, vai fazer o quê? Fazer um portal gigante? Sei lá, vamos! Vamos lá. Boa viagem, volte sempre. Os turistas de São Luís ou Nauá agora estão passando pelo portal e vão falar uau. Abaixo do portal. O atual prefeito encaminhou uma série de denúncias à Controladoria Geral da União, a CGU, ao TCU, Tribunal de Contas da União, e também à Polícia Federal e ao Ministério Público. O UOL procurou os congressistas que mais destinaram recursos a São Luís. Eles disseram que a aplicação do dinheiro de emendas é responsabilidade da administração municipal. O ex-prefeito James Batista também foi procurado por meio de seu advogado, mas não respondeu à reportagem. Como é que pode uma coisa dessa? Vamos lá, vamos ser honestos. Vocês sabem que os parlamentares falaram isso? Vocês sabem o que aconteceu com esse dinheiro, né, pessoal? Esse dinheiro foi roubado. Esse dinheiro foi todo roubado. Devem ter usado 1/3, metade aí do dinheiro. O resto, esse dinheiro foi roubado. E aí o que é feito com esse dinheiro roubado? Uma parte vai pro bolso de um monte de corrupto, empreiteiras. Outra, esse dinheiro é desviado para a compra de votos que será feita pelos próprios deputados e seus apaniguados nas eleições vindouras. Como eu expliquei pra vocês, como eu expliquei no Flow. Olha como é legal essa matéria. Essa matéria tá saindo aqui justamente após eu explicar este mecanismo no Flow. Este é o mecanismo que mantém de pé a política brasileira. A política brasileira serve pra isso. O seu dinheiro é retirado para ir para essa cidade aleatória em Roraima, ser administrada pelo Chicão, ou o prefeito anterior corruptíssimo, sendo tocado e pensado por deputados federais de Roraima. Amigo de Roraima, não tem sentido Roraima ser um estado, Roraima ter 3 senadores. Não tem sentido Roraima, Acre, Amapá, Piauí, estados com IDH muito, muito baixo, hoje, decidirem os rumos da federação, porque eles não conseguem decidir os próprios rumos. Não dá. Não tá. A gente vai precisar trazer essa discussão mesmo. Emenda parlamentar tem que acabar. Emenda parlamentar tem que acabar. É uma dessas invenções bizarras de um lugar patrimonialista no Brasil, em que a execução de uma obra tem que ser feita por um deputado. Quando que um deputado tem que fazer execução de obra? Não, eu acho que assim, ó, o planejamento da minha cidade, eu tive uma ideia, vou mandar um dinheiro pra lá. Não tem sentido. Os nossos políticos têm que gerir emenda. Não tem sentido. Por que eu tenho que fazer um planejamento de uma série de recursos? Ah não, agora eu vou mandar pra um hospital aqui, eu vou mandar... Ué, não é mais se esse dinheiro ficar com o gestor público e ele faz a melhor aplicação? Isso é uma aplicação estúpida do dinheiro. Isso é uma alocação estúpida do dinheiro. Emenda parlamentar tem que acabar. Emenda parlamentar tem que acabar. Mas... vai mexer nisso. A base da política é a emenda. E o povo gosta. O povo, é legal. O meu deputado inaugura uma obra aqui. As pessoas já não entenderam mais nada. Vamos lá. Você quer mostrar algo? Vamos ver. Não, esse aqui é o Chicão, né? O prefeito de São Luís do Nauá. Ele tem alguns aliados políticos conhecidos, Renan. Ah, não. Entre eles está o senador Chico Rodrigues, que garantiu 10 novas máquinas para a cidade de São Luís do Nauá. E ele é o senador do povo. Tá vendo ali, ó? 10 novas máquinas garantidas pelo senador do povo. Agora você lembra quem que é o senador Chico Rodrigues, né? Quem era o senador Chico Rodrigues? Não era aquele que foi pego com dinheiro entre as nádegas? Quando a Polícia Federal bateu na porta? Nossa E que era, atenção, senhora! vice-líder Vice-líder do governo Bolsonaro. Patriota. O patriota do dinheiro na bunda, era verdade. Caramba. Ai. Mas tá lá agora mandando emendas pra São Luís do Nauá pra inaugurar. São Luís, hoje estamos aqui em Boa Vista no mapa, ao lado do vereador João, nosso vice-prefeito Enaíto, nosso vereador Ronaldo. Agradecer ao nosso senador Chico Rodrigues. São Luís fez aniversário na terça-feira, 43 anos, e hoje a gente veio buscar um presente nesse versículo para São Luís. 2 máquinas, uma PC e uma pá carregadeira, que estará chegando no final do mês. Agradecer ao nosso senador Chico, que sempre vem atendendo o município de São Luís. Contra trabalho, não há argumento. Vamos em São Luís para trabalhar. Grande abraço. Pessoal, não há a menor chance desse país dar certo. Pessoal, volto a repetir, não há a menor possibilidade desse país dar certo. A lógica das emendas e a própria lógica federativa, ela impõe vários problemas. Olha só, os senadores, amigos, eles não obedecem a uma lógica proporcional.
Cada estado tem 3 senadores. As populações são diferentes. Isso já é uma distorção bizarra. Faz parte da lógica senatorial, que é uma representação federativa e não proporcional. Deixa a representação proporcional para a Câmara dos Deputados. Nada nos diz que isso é certo e que isso é bom. Óbvio que isso gera uma distorção, óbvio que essa distorção tá aí. Agora fica tendo essa distribuição de dinheiro, e aí é muito dinheiro indo para lugares muito pequenos, profundamente corruptos e muito pobres. Lugares que exportam sua população mais pobre para outros locais. Então esse caso de Roraima, eu volto a falar, Roraima tem uma baita experiência com agro. Tá? Tem um agro sério. Roraima já foi sabotada no Raposa Serra do Sol. Roraima tem um grave problema ali na fronteira com a Venezuela. Posto isso, a elite política de Roraima deveria deixar de existir. A elite política do Piauí deveria deixar de existir. Você acha que o Brasil estaria perdendo muito se o Wellington Dias e o Ciro Nogueira simplesmente não tivessem mais poder para exercer? Alguém acha que a vida não melhoraria muito com o fim da administração política desses estados? Eu sou um democrata. Acho a democracia um regime cheio de problemas, mas melhor do que uma ditadura. Dito isso, a nossa democracia é muito doente. Por ser muito doente, os lugares mais pobres precisam ser erguidos para que possam exercer democracia. Não dá para uma população que, por exemplo, não tem proficiência básica em matemática. Se eu não me engano, os testes PISA mostravam isso, tá? O brasileiro ele não tem proficiência na matemática no nível de exercer os seus próprios direitos. Ou seja, nós não conseguimos ser práticos para exercer cidadania com o conhecimento médio de matemática que nós temos. O brasileiro não consegue ler um livro, um texto mais complexo, na média, tô falando aqui por conta da presença do analfabetismo funcional. A gente está aplicando uma espécie de um apagão educacional nas pessoas. E esses lugares mais pobres padecem disso. Então lugares com IDH baixo, muita pobreza, maior parte da população beneficiária de auxílios governamentais, com uma elite política predatória, baixa presença de esgoto e saneamento básico, altos índices de violência. Este tipo de lugar não dá pra votar. Não dá pra votar. Porque o que acontece não é que aquelas pessoas estão sendo prejudicadas. Há um caso de prejuízo social pleno causado por uma elite política predatória. Uma elite política predatória. O Riso estava mostrando aí. De onde surgiu o Romero Jucá, meus amigos? Na verdade, ele é pernambucano, mas senador por Roraima. Roraima nos envia o Romero Jucá. Existe poder mais torpe e porco que o Senado? Nada é mais torpe e mais porco que o Senado brasileiro. Deixa eu explicar uma coisa pra você, Vinícius Augusto. Nós precisamos apresentar as soluções. Como nós vamos chegar lá? Há um processo político. Só que você tem que apontar a solução. O problema de não apontar a solução é de não saber onde ir. Tá muito claro que nós temos que fazer uma substituição de elites. E tá muito claro que quanto mais pobres as regiões no Brasil, pior a elite política, mais predatório e mais corrupto. E, portanto, mais desperdício de dinheiro público. E mais aplicação estúpida de recursos que são tomados das pessoas através dos impostos. Nós temos. E aí você cria uma sociedade desigual, pobre. Você cria uma sociedade em que a pessoa que tá trabalhando em Minas, em São Paulo, no Paraná, em Recife, fala, pô, isso não é justo comigo. Eu tô pagando muito imposto pra mandar 160 milhões pra uma cidade de 7 mil habitantes, quase uma cidade fantasma, no meio de Roraima. Porque alguns corruptos de Roraima querem administrar e roubar e desviar dinheiro, que é o real. É a real, é isso que acontece em Roraima. Se nós não soubermos apontar o problema, nós não vamos começar a pintar o caminho. Então qual o problema aqui? Veja só, o que nós temos? Um sistema de incentivos torpe e uma elite política predatória que toma conta de uma população que está permanentemente precarizada, e essa população precarizada não consegue exigir seus próprios direitos e se fazer respeitada. Esse ciclo tá custando muito caro. E o pior, esses parlamentares corruptos, oriundos dessas elites corruptas, vão pra Brasília e votam mal pra... Mas não é que votam... Assim, pra votar uma reforma é um inferno. Tem que comprar o cara. Todos eles estão à venda. Votam mal, aí é populista, precisa dar agora um aumento para não sei o que. Eles não estão ligando pro Brasil, eles não estão ligando pra nada. Eles querem roubar e comer puta. É isso que a elite política desses lugares faz, é roubar e comer puta, caramba. Todo mundo sabe.
Meus amigos, eu frequento Brasília, eu conheço aquela bagaça com a palma da mão. A vida em Brasília é roubar e comer puta. Todo mundo sabe que as lideranças, boa parte das lideranças dos partidos lá em Brasília é composta de ex-putas. Todo mundo sabe. Não adianta a gente ficar adorando a pílula. É isso aqui que a gente tá combatendo. São esses caras. É esse tipo de gente, é esse tipo de material. Reparou? Em nenhum momento eu vim aqui com discussões ideológicas, porque não é ideológico isso aqui. Aliás, é ideológico porque a gente tá falando da ideologia que justifica as relações políticas de poder mais profundas do Brasil, que é um patrimonialismo pré-moderno, um negócio super arcaico que a gente tem, que tá muito vivo. É um negócio arcaico que permanece, a gente tá no século XXI, 5G, Elon Musk indo pra Marte, não sei o quê. E, cara, as relações, a forma de se relacionar politicamente aqui, que estrutura, tá, a forma de governo do Brasil, vamos botar aqui, ou as relações políticas, e em grande medida as relações sociais também, ela é arcaica, ela é muito arcaica. Ela tava no século XVIII aqui, século XIX. Não chegou capitalismo lá, não chegou Estado moderno, não chegou nada. Então, nós precisamos desesperadamente enfrentar isso. Mas desesperadamente. Não é brincadeira, cara. Isso aqui é um exemplo, pra vocês verem, do que é o Brasil de verdade e do que é a administração de verdade do teu dinheiro. O Riso pode levantar aqui os dados. Pegue os dados dessa cidade. Vamos pegar saneamento, educação, IDEB. Deve ter. Tem muitos dados públicos. Duvido que seja bom. Agora, o dinheiro que esses caras receberam não é normal. Não é definitivamente não é normal. 7 mil habitantes. É um condomínio. 7 mil habitantes são uns, com, sei lá, 4, 5 quarteirões com os predinhos. É isso. É normal? É aceitável isso? Agora, pensa assim, isto é um município no Brasil. O Brasil tem 5 mil e poucos municípios. Quantas outras histórias bizarras nós não encontraremos? Isto é para... Você precisa se radicalizar, você precisa ficar muito puto. Você precisa ficar muito puto. Agora, quanto mais pobre, lembra daquele dossiê que tá no Valete Plus, o dossiê do Centrão. Quanto mais pobre, maior a presença do Centrão, maior a presença da corrupção, maior a presença de escândalos dessa natureza. O que acontece com as pessoas desses estados mais pobres? Além de viver mal. Tem a pessoa que vive mal e fica no próprio município. E aí o auxílio canta, é bolsa cantando. E aí o cara fica quieto no próprio município. Às vezes faz nada, coçando o saco. Às vezes faz um bico. Aí o cara arruma um emprego na prefeitura. Agora, outra coisa acontece. Tem uma parte dessas pessoas que simplesmente vão embora e se mudam para outros estados. E ao se mudar para outros estados, elas exercem pressão nos serviços públicos dos outros estados. Às vezes elas não são absorvidas como mão de obra. E elas levam parte de uma cultura que elas infelizmente estavam inseridas. Uma cultura de baixa produtividade, de pouco respeito à individualidade, ao espaço alheio. Uma cultura comunitária esfacelada, porque ela vem, vamos dizer, de uma região oriunda de relações muito simples e, em geral, exploratórias entre classes. Aí esses caras vão para outros lugares, que é o que está acontecendo em Florianópolis, que está acontecendo em Santa Catarina. E aí você começa a desconstruir o ambiente daquele lugar, ou uma sociedade baseada em confiança, minimamente, isso é difícil ter no Brasil, mas minimamente. E aí você destrói a qualidade de vida dessas pessoas, porque o lugar mal tocado, que recebe o grosso do dinheiro, exporta uma população, às vezes pessoas de boa fé, muitas vezes pessoas de boa fé que estão procurando uma vida melhor, mas muitas vezes pessoas de má fé. E aí você fica nesse espalhamento e você fica num seguinte jogo. Se você pertence a um estado que faz a lição de casa, se você tem gestores públicos que mal e porcamente fazem a lição de casa, se você é um cidadão que faz a lição de casa, se você respeita o teu vizinho e tal, sua cidade vai bem, o IDH cresce, começa a aparecer, aí começa a vir pessoas de outros lugares, de lugares que não fizeram a lição de casa, aquele lugar que não fez a lição de casa vai receber mais dinheiro, porque ele tá sempre precarizado, aí você começa a alterar seu modo de vida nesse lugar, que tá melhor, por conta dos erros cometidos nos outros lugares. É certo isso? É correto isso?